Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês esse livro aqui fantástico, chamado Laços, que é do italiano Domenico Starnone, e há várias especulações sobre Helena Ferrante, Domênico, quem é quem, se é casado com a tradutora e quem pode ser, enfim, não vem ao caso, não ficar especulando. Eu tô numa fase que eu não especulo mais nada, eu espero pelos fatos. Então, assim, esse livro aqui eu ganhei de presente de aniversário do queridíssimo Pedro Pacífico, do Bookster. O Pedro é uma pessoa que eu acompanho aqui desde o começo, desde que ele começou o Instagram, e tenho muito apreço por ele, uma pessoa muito bacana, né? O Pedro é incrível. Enfim, e aí ele me mandou de presente de aniversário, mandou com uma cartinha super fofa, que eu guardo, né, as cartinhas dentro dos livros que eu recebo, com a letrinha dele, coisa mais fofa, ele dizendo que tinha gostado muito do livro. Então, assim, se o Pedro gostou muito do livro, certamente é um livro que eu vou gostar. Eu acompanho, né, e gosto muito das escolhas dele, então vamos lá conhecer. E foi um livro que eu comecei a ler na mesma semana que eu recebi. E para minha surpresa, o livro tá sendo a lista dos melhores livros que eu li esse ano. E olha assim, eu não li muito, mas eu li muitos livros bons. Não foi o ano mais profícuo em termos de leitura, mas posso dizer para vocês que a qualidade dos livros que eu li esse ano tem superado de todos os anos anteriores. Então, esse livro aqui, Laços, ele vai tratar da história de uma família. Essa família é composta por Sandro e Ana, que são os filhos, por Wanda e Aldo, que são os pais. E esses pais, eles se separam em um determinado momento, e em outro momento eles vão se juntar, eles vão se reconciliar, e no final os filhos vão falar sobre o envolvimento dos pais. Então o livro, ele começa brilhantemente com uma introdução, um prefácio da Jhumpa Lahiri. Essa Jhumpa, ela é a mesma autora do Xará, que foi o livro da TEG, Experiências Literárias, se eu não me engano, de fevereiro desse ano. Eu não estou bem certa, mas eu acho que foi o livro de fevereiro ou março, uma coisa assim. E foi um livro assim que eu gostei bastante, ela é autora desse livro. Então ela começa escrevendo de uma forma assim, explicando os laços e explicando o desenrolar desse livro. Na sequência, o livro ele é feito, ele é composto de 3 livros, e cada livro, o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, de seus respectivos capítulos. Então, no primeiro momento, no primeiro livro, você tem a visão da Wanda, né? E ela que foi deixada nessa separação, como que ela está se sentindo, porque ela acaba ficando com os filhos e ela não entende essa separação, né, do ponto de vista do marido, ela só está vendo o lado dela, então ela está destronada, ela está destroçada. No segundo livro, Aldo apresenta as suas contribuições para que a gente possa entender o que levou ele a se afastar do casamento por um tempo e depois esse retorno para esse mesmo casamento, etc. E o terceiro e assim espetacular fechamento, ele é apresentado pelos filhos do casal, Ana e Sandro, né? E eles se encontram e vão conversar sobre o relacionamento dos pais. Então, assim, é um livro que você pode ler o da Helena Ferrante sobre a separação, Dias de Abandono, que é um livro assim até mais denso e cruel do ponto de vista da narrativa do que esse aqui. Esse aqui, apesar de ter muito sofrimento envolvido de todas as partes, foi um livro mais palatável e um livro que encontrou em mim muitos ecos, porque eu já me separei, eu já passei por isso. Então, quando a gente encontra uma história assim, é claro que há um encontro, né? É assim uma transferência
digamos, dos personagens, né? Ao mesmo tempo que eu me vi em Wanda, eu também me vi em Aldo, e também penso nos filhos e penso nas experiências que meu filho pode ter passado por causa da separação, enfim. Toda essa trama familiar que as pessoas dessa situação, elas ficam imersas, elas ficam ali, né, amarradas nessa trama, nesses laços, e como eles fazem para que esses laços não virem nós. Então, eu me lembro de algumas passagens assim desse livro, e são coisas assim tão bem escritas, uma narrativa assim tão próxima, né? Como por exemplo, tem um ponto aqui, eu não coloquei muitas stickers porque eu estava sem ele eu devorei esse livro, para falar a verdade, né? Então tem uma fala aqui do Aldo que é muito interessante, né? Que ela, num certo momento, a Wanda, ela enlouquece, né? Ela tenta chamar a atenção dele. Então, assim, e depois ela se recompõe. E ele diz, mas a cada recomposição eu sentia que ela perdera algo de si que tempos atrás me atraíra. E aí, nessa mesma página, ele diz aqui embaixo, ela tentava fazer ele raciocinar sobre a separação. Como não conseguia, ora tentava me comover, ora me irritar, ora me suplicar, ora me assustar. Então é aquela coisa da pessoa que perde e que não sabe o que fazer para o outro retomar. Então, são milhões de estratégias e todas elas, digamos, sem nenhuma função, né? Porque o outro, quando ele consegue se separar, ele precisa pensar no relacionamento. Ele precisa do distanciamento para que ele possa analisar a situação do lado de fora. Se ele começa a analisar a situação ali muito dentro do roda-moinho, dentro do furacão, ele não consegue ver. Às vezes esse distanciamento, ele é importante para que ele possa pesar prós e contras, né? Então, esse livro, ele é indicado para todo mundo que já teve um relacionamento, que tem um relacionamento e que já passou por uma separação, enfim, para todo mundo que um dia pensa em se relacionar. Aquelas pessoas que não pensam em se relacionar com ninguém, que elas querem ficar defendidas e acham que não vão sofrer por causa disso, elas têm um outro sofrimento. O sofrimento dessa trama aqui é porque ele atinge a todos, né? Então, quando você dá os laços, né, forma laços com alguém, é preciso que se entenda que o casamento, ele é uma caixinha em que as coisas vão sendo guardadas ali dentro, vão sendo guardadas, vão sendo guardadas. E quando as pessoas se separam, elas passam pela dor de abrir aquela caixinha que é igualzinha a caixinha de Pandora, que de dentro dessa caixa saem ressentimentos, mágoas, etc. E eu costumo dizer que a gente só conhece a pessoa com quem a gente se casou no momento da separação. Antes disso, a gente não tem ideia de quem é a pessoa que vive ao nosso lado. Mas na separação vem à tona toda a mesquinhez, todo o egoísmo, mas é uma forma de defesa, né? Uma forma de defesa. E um conselho até que eu dou para as pessoas que estão se separando, ou que nesse momento elas estão assim precisando de um distanciamento, que dê o distanciamento necessário. Deixa a pessoa pensar, né, no que ela precisa, deixa ver se sente falta, porque senão, se ela sentir a falta, realmente ela vai voltar. E quanto mais você tenta fazer com que a pessoa perceba, compreenda que você é a melhor pessoa no mundo para ficar do lado dela, mais chances de você não ficar com essa pessoa vai acontecer. Então, é preciso do distanciamento para que a pessoa realmente possa pensar na falta, ou se realmente está num relacionamento, por mais que doa, porque tem certas coisas numa separação que não se faz. Fica comigo, pelo amor de Deus, reconsidera, nós temos filhos, nós temos... Então, nada disso a pessoa que está se separando pode ouvir naquele momento, porque ela não está preparada para ouvir isso, ela precisa ouvir as questões dela. Quando uma pessoa finalmente pede uma separação, né, ou consegue verbalizar que precisa se separar, ela tem os seus motivos, eles precisam ser entendidos dentro da lógica da pessoa. Por outro lado, a pessoa que é preterida, ela também está desesperada, mas ela também precisa desse distanciamento para tentar fazer uma reflexão sobre o que foi a vida dela até então e como que ela agiu para esse relacionamento chegar nesse ponto. Porque o relacionamento é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla e que precisa ser pensado por dois lados.
Em contrapartida, existem os filhos, e que nunca podem ser usados como moeda de troca, e eles são só a vítima, né, do desencontro do casal. Então, esses filhos, eles precisam ser poupados de todas as formas, ainda que eles depois, mais tarde, eles consigam elaborar isso da forma deles, naquele momento eles precisam ser poupados. Então aqui tem umas falas assim muito interessantes, como o Aldo, ele no reencontro dos filhos, como ele tenta se reaproximar desses filhos, coisas que no casamento ali ele não estava conseguindo ver, mas agora na separação ele tenta se apropriar da história dos filhos de uma maneira exagerada, exacerbada, enfim, como se ele quisesse se apropriar mesmo e segurar aqueles filhos. Então assim, é muito desesperador por todas as partes. As crianças ficam sem saber o que fazer, os filhos sofrem com a separação, e dependendo dos pais, né, se eles são muito insanos, eles vão usar esses filhos, né, se eles são muito egoístas, eles vão usar os filhos. Eles vão fazer chantagem usando os filhos, eles vão ligar no meio da noite dizendo que os filhos estão com febre, que eles estão com saudade do pai, que eles estão... ou como aconteceu, né, um caso que eu conheço, que a mãe arrumava as filhas e dizia assim para elas: olha, seu pai vem buscar vocês hoje, no sábado. Então as meninas tomavam banho cedo e se arrumavam, ficavam. Aí quando chegava 5 horas da tarde, o pai não tinha aparecido e ela dizia assim: tá vendo? Seu pai não liga para vocês, só eu que ligo. Seu pai não quer saber de vocês, vamos passear então. E as meninas tinham passado o dia todo esperando o pai. E às vezes a mãe dizia assim para elas: não almoça, porque seu pai pode querer almoçar com vocês. Então deixava, né, as menininhas ali com fome, etc. Passado um tempo, as meninas já estavam crescidas e uma delas virou para a irmã e falou: olha, eu vou atrás do meu pai. A irmã: de jeito nenhum, eu não quero que você vá atrás desse pai. E ela disse assim: não, eu vou porque eu quero saber por que ele me abandonou, se eu nunca tinha feito nada para ele. Por que eu tive esse peso na minha vida, né? Por que ele não conseguiu me amar? Eu preciso ouvir isso do meu pai. E aí ela não sabia mais desse pai, ninguém sabia localizar esse pai, ela procurou, quando ela finalmente encontrou o pai disse assim para ela: minha filha, sumiram com vocês de mim, eu esperei pela vida toda isso. Você não sabe que alegria, porque a sua mãe mudou de cidade, ela me afastou de vocês e eu perdi vocês na minha vida, e hoje é o dia mais feliz que eu posso relatar desde então, porque eu tô tendo a chance de dizer para vocês que eu nunca te abandonei. Eu nunca abandonei vocês. E aí, imagina essas duas meninas, porque na hora elas mataram a mãe e já tinham um pai morto. Elas não conseguiram mais perdoar a mãe. Então, olha o desdobramento disso, como é pernicioso, como ele pode ser cruel, quando as pessoas que estão magoadas, elas não pensam em outra coisa a não ser em si. Né? Então, Laços é uma história assim um pouco mais leve sobre a separação, mas que nos faz refletir muito do ponto de vista de todos os envolvidos, tanto da mulher, do marido e dos filhos, cada um com as suas motivações e o que eles fizeram depois com tudo isso que aconteceu com eles. Ou seja, o que foi feito da Ana, o que foi feito do Sandro, o que foi feito do casal da Wanda e do Aldo depois dessa mácula, desse período de separação, da reconciliação, e como que isso é apresentado aqui pra gente e como isso é capaz de modificar a nossa visão do mundo, inclusive a gente dentro de um relacionamento, como somos limitados e como podemos agir diante de um desejo de separação não consentido, ainda que a gente não queira se separar. Como que a gente pode agir nesse relacionamento para tornar a coisa de uma forma menos dolorida para todas as partes, né? Porque quem pede a separação também está sofrendo, né? E carrega consigo uma culpa enorme por tudo que está destruindo, ou por também todos aqueles sonhos, né, que teve e que não puderam ir adiante. Todas as pessoas que se casam, que se têm um relacionamento, elas projetam uma felicidade para aquilo. E quando essa felicidade ela chega ao fim, isso é dolorido para todo mundo. É muito doído a gente observar que não ama mais a pessoa que está ao lado e que é preciso ir embora e deixá-la partir. E temos os motivos, as pessoas têm os motivos, a gente precisa entender, né, dentro de uma lógica, se somos seres pensantes e civilizados, e precisamos entender que ali tem um outro ser humano e a gente não pode se apropriar do sentimento do outro, e ninguém é de ninguém.
as pessoas estão juntas e elas querem estar e ficam pelo tempo que durar. Quando elas têm que partir, elas precisam partir. E a gente tem que continuar, né? Então, Pedro, muito obrigada mais uma vez por esse livro fantástico e eu indico para vocês. Não é uma resenha, é apenas uma apresentação e uma justificativa para que você leia e repense nos seus relacionamentos e em possíveis desdobramentos que seus relacionamentos possam vir a ter ou não, né? Então por hoje é só. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui no meu quintal. E se você ainda não assinou o quintal, por favor, assina e deixa seu like aqui para mim, que isso ajuda muito para quem produz os conteúdos aqui para o YouTube, pela internet. Então um beijo grande para vocês. Tchau, até a próxima.